Bem-vindos à Casa Joana de Ângeles. Meu nome é Daniela, hoje eu vou estar falando sobre semeadura, que é exatamente essa passagem que a Andressa acabou de ler para a gente, da Agenda Cristã, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Você pede muita tecnologia, a gente fica perdida como funcionam as coisas. Que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a semeadura, o que é semear. Vou falar sobre algumas parábolas. Jesus fala muito sobre semear, sobre a semente, sobre o semeador, sobre o solo, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Hoje à noite eu vou falar sobre 3 parábolas que tratam desse assunto. Há mais parábolas no Evangelho que tratam desse contexto sobre a semente, sobre a lavoura, mas né, a gente não tem tempo aqui para falar de todas as parábolas. E eu trouxe 3 que eu achei mais interessantes, principalmente porque eles foram dadas uma seguida da outra, e fala de 3 pontos diferentes que eu achei legal tratar hoje. No final desse texto que a Andressa leu, André Luiz fala, né? Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. A gente sempre fala, né? A gente colhe por planta, o que a gente faz hoje, a gente vai colher no futuro, é a ação e reação, né? O que a gente faz hoje sempre vai ter algo, vai trazer algo pra gente no futuro. E a vida é esse solo, né? Que está recebendo sempre, que está produzindo sempre. E como que a gente está tratando esse solo? Como que a gente está tratando para receber a semente? E a semente, será que ela é boa? A semente que a gente que está plantando, como que ela é? Qual que é a sua semente? Qual que é a semente que cada um tá plantando aí pelo caminho? Qual que é a semente que Jesus também veio nos dar, que nos trouxe, né? Essa semente da mais divina aí do conhecimento maior, da maior verdade. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu quis abrir a palestra com essa frase de André Luiz, né? Então, todos os nossos atos têm consequência. Então, a nossa vida é esse solo que está recebendo e vai produzir eternamente. Quando a gente planta, né? O que a gente espera? Qual que é o nosso desejo? Então, a gente tem lá a sementinha, né? Do que a gente gosta? Maçã, a gente vai plantar maçã, a gente vai plantar laranja, a gente vai plantar uma flor bonita que a gente quer ver florescer. A gente sempre deseja algo no futuro. Essa sementinha a gente espera que vai brotar algo no futuro, né? Seja uma fruta, seja um legume, seja uma planta bonita para enfeitar a nossa casa, para dar cheiro bom, para espantar os deers, né? Que os viadinhos que vêm lá comer as nossas outras plantas. Hoje eu plantei umas folhagens lá em casa e acho que foi viado, não sei. Meu marido acha que foi peru. Comeram tudo. Aí minha mãe tem que plantar alguma coisa que espante esses peru para não me comer as plantinhas, né? Talvez o desejo também seja esse. E o que a gente precisa quando a gente planta? Solo bom, água, sol, fertilizar, cuidado. Né? Às vezes muitas pessoas falam comigo, conversa com as suas plantinhas, conversa com as suas orquídeas. Às vezes eu reclamo, ai, minhas orquídeas não estão morrendo, mas você conversa. Tem uma que está bonita. Conversa com elas. E antes de sair, estava pegando minhas coisas, eu falei para o meu marido, tem que ir, que hoje eu vou dar palestra. Ele disse, do que você vai falar? Sobre a semeadura. Né? Como que é importante a semente dele? Importante é a água, né? Que você sempre esquece de dar para as plantinhas. E esse cuidado realmente que a gente precisa ter com o solo, com a semente. O que a gente está plantando? O cuidado que a gente tem que ter. O investimento, né, na terra. O esforço nosso de tratar
aquela semente para vir a florescer. E quando que a gente observa o resultado? Tem algumas plantas que nascem rapidamente, né? A couve, a alface, elas florescem muito rápido, né? Mas o pé de laranja, o pé de maçã, esse demora um pouco mais. Então, algumas vezes a gente observa a semeadura, a colheita, logo após a semeadura, mas às vezes leva tempo também. Mesma coisa com as nossas ações, né? O que a gente está semeando? Às vezes, o que eu faço aqui para a Marisa, independente de bom ou de ruim, vai trazer consequência imediata, seja um sorriso dela para mim, ou seja, daquele olhar, ou então não, né? Daqui meses ela vai lembrar daquilo que eu fiz e vai vir que nem, né, nessa passagem de André Luiz, né? A sua generosidade vai trazer frutos, né? Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. A gente vê no futuro, quando a gente planta, quando a gente é generoso com alguém, no futuro, quando a gente precisa de socorro, a gente vai receber esse socorro. Talvez não serão todos que nos ajudarão porque você foi generoso, mas um vai lembrar, né, de nos ajudar. Então a gente já entendeu, né, como que é o processo de plantar. Já recebi até uma bronca antes de sair de casa, que vou falar sobre semear, e eu mesmo não molho minhas plantinhas. E as parábolas, né? Jesus veio falar através de parábolas. Por que ele veio falar através de parábolas? Até os discípulos questionaram, fizeram esse questionamento para ele, né? Aproximaram-se os discípulos e lhe disseram: por que eles falam em parábolas? Em resposta, ele disse: porque a vós, né, aos discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que estavam ali à beira do rio, à beira do mar da Galileia, escutando ele, não foi dado conhecimento. E Jesus falava através de parábolas, contava historinhas, que entravam no contexto daqueles ouvintes, daqueles que estavam ouvindo a passagem. Ele entrava no dia a dia daquelas pessoas. Na parábola do semeador, ele falava sobre a lavoura, falava sobre a agricultura. E esses homens, era o que eles entendiam, é a vida deles. Falava sobre com servos e aqueles que os que mandam. Falou sobre os filhos, falou sobre a família. Então ele entrava no contexto de cada um para que pudesse ser entendido. Porque não era todo mundo que... Até hoje a gente não entende. Imagina 2000 anos atrás, hoje com ferramentas que a gente tem. A gente hoje assiste uma palestra no YouTube, né? Graças a Deus tem palestra, né, do Divaldo, Haroldo, que a gente quiser no YouTube para a gente poder ouvir dirigindo, para a gente ouvir quando está cozinhando, para a gente ganhar mais conhecimento. Mas, né, fora o conhecimento que a gente já adquiriu com a nossa encarnações da Terra, então a gente já traz uma bagagem de vidas passadas. Né? O mundo também já evoluiu. O mundo está mais evoluído do que naquela época. Nós estamos mais evoluídos do que eles naquela época. A gente traz um pouco mais de conhecimento. Então, imagina, se para a gente ainda é difícil, a gente lê, fala, meu Deus do céu, e a gente lê de novo, e lê, daí, né, deixa eu ver o que o Haroldo fala a respeito. Vamos ver o que fulano fala a respeito, o que Allan Kardec fala a respeito. Então, através dessas alegorias, ele trazia essas passagens, ele trazia essa mensagem de Deus para aqueles com quem ele falava. E aí, a parábola sobre semear, sobre a semente, sobre o semeador, foram essas três que eu peguei para falar hoje, que é do semeador, do trigo e do joio, e a parábola do grão de mostarda. Elas são muito conhecidas. Mas interessante que cada uma fala, né, da parábola do semeador. Né, eu vou falar sobre cada uma delas, não vou falar agora. Há outras, mas hoje a gente vai falar sobre essas três. E elas foram contadas
né, para toda aquela população que estava à beira do Mar da Galileia, junto a Jesus, e elas foram contadas, né, uma atrás da outra. A parábola do semeador. Gente, eu vou ler, porque achei que se eu fosse só contar, não seria tão fiel quanto se eu lesse. Depois vocês me dão um feedback se ficou ruim, lendo ou não, se ficou maçante ou não. Então, a parábola do semeador está em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Ele aparece em Marcos também e em Lucas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu no caminho, à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi crestada. E por não ter raiz, ressecou. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E foi nesse momento que os discípulos perguntaram a Jesus, né? Por que você fala em parábolas? E aí ele responde como aqui, né? Porque a voz foi dada conhecer os mistérios. Mas a eles não. E ele explica toda essa parábola aqui em Mateus. Jesus, né, explica toda a parábola. Porque mesmo os discípulos não conseguiram compreender o que ele estava falando. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a parábola do semeador, que é muito famosa, né? A gente já ouviu muito falar sobre a parábola do semeador. Quem é o semeador, afinal, nessa parábola? É Jesus. Ele que está semeando. E o que é a semente? O que Jesus planta em cada um de nós? A verdade, o amor, o respeito ao próximo, a caridade. Essa é a semente. Ele veio falar sobre o reino de Deus, que é esse crescimento nosso espiritual. E o solo? Quem falou? Somos nós. Estamos recebendo essa palavra, essa semente. Agora a pergunta, a gente está deixando, como que está o nosso solo, né? A gente está deixando que essa semente entre no nosso solo e floresça? Como que está o nosso solo? A gente está tratando bem do nosso solo? A gente está regando, pondo adubo, nos esforçando, porque trabalhar com solo é difícil, a gente tem que ir lá regar, a gente tem que ir lá colocar terra boa, adubar, né? Mexer na terra para ficar macia. Então, o solo representa a gente. E aí, então, Jesus circulava entre os camponeses da Galileia, que trabalhavam na agricultura, e ainda tinha essa sensibilidade religiosa. Ele sabia que eles poderiam captar essa mensagem. E naquela época, né, imagina, mais de 2000 anos atrás, não tinha a tecnologia, toda a inovação que tem para tratar da terra. Então, a terra não era tratada na hora de se plantar. Eles colhiam e logo já plantavam em seguida. Então, eles não tinham cuidado com a terra. Então, o semeador simplesmente jogava a semente. Daí, depois vinha o arado, jogava assim, as sementes. E não sei muitos detalhes, mas não era tão preparada. A gente sabe que hoje existem máquinas, né? Quase que não se usa mais o homem para tratar da terra, de todas as máquinas que tem, né? E aí o semeador sai a semear. E porque o semeador não preparou a terra, então ela cai no meio do caminho. Então tá chegando lá para semear, essas sementes caíram no meio do caminho, mas essa parte do meio do caminho é terra pisada. É onde não precisava plantar, porque as pessoas passam cavalo, passam as pessoas e a terra fica dura. Lá não dá para plantar.
Eles caem na pedra, caem nos espinhos e, por fim, chega na terra boa, onde deveria ser plantada. E aí, então, Jesus é esse semeador que saiu a semear. Só que ele é tão bom que ele leva a palavra, ele leva a luz para todo mundo. Ele não escolhe, esse grupinho aqui está preparado, então eu só vou falar com ele. Não, ele leva a luz, ele leva a palavra de Deus para todo mundo, mesmo para aqueles que não estão preparados. Cabe a nós preparar o nosso terreno, preparar o nosso solo para receber as palavras, né, de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, né, à beira do caminho, nos pedregais, né, os espinhos e, por fim, na boa terra. E é na beira do caminho, né, como eu disse, é aquele solo pisado, duro, porque é onde as pessoas passam, onde os animais passam. A semente cai ali e não entra. E aí o que acontece? Os passarinhos foram lá e recolheram. Então são as pessoas, esse solo representa as pessoas que não entendem o ensino, não se interessam pelas coisas, né, da alma, do bem, não se interessam pelo que Jesus veio ensinar. E aí os pássaros representam a parte inferior, né, os maus espíritos que vêm recolher essa semente. Eu não quero que caia nesse solo, então vou tirar de você. Claro, obviamente que, né, os animais não são, eles só representam aqui, né? Os animais não são inferiores, eles só estão representando esse que vai retirar as coisas boas que foram plantadas, que caíram pelo sol. Então, a semente não chega a brotar. Vem os outros pensamentos inferiores, né? A inveja, a traição, a maldade. Essa terra, esse solo não é capaz de semear, né? De que cresça essa semente. Então, com esses pensamentos bons, com esses pensamentos ruins, as boas sementes não entram. Aí, aqui, como tem 4 tipos de solos, cada um vai refletir de que solo que é o seu, né? Eu espero que nesse solo ninguém aqui esteja. Mas se estiver, não tem importância. Se estão aqui... Não, porque se estão aqui, já deram o primeiro passo. Né? Vai amaciar, a gente vai amaciar. O solo pedregoso. Então, ele não tem muita terra, mas ele tem muitas pedras. O que acontece? Como tem pouca terra, a semente caiu, ela chegou a brotar rapidamente, mas ela não fincou raiz. Ela não aprofundou. Logo brotou. Então, são as pessoas que acolhem a mensagem com alegria, entusiasmo. Nossa, eu fui naquela palestra do Joana de Ângeles, saí de lá renovado. Sou outra pessoa. Né? Recebeu com alegria, mas tudo superficial. Na primeira dificuldade, que é o sol, né? Logo que o sol nasceu, a planta queimou. Na primeira dificuldade, a pessoa cai, desanima. Então, esse solo representa essas pessoas. Elas recebem a mensagem, chegam a receber com alegria, mas no primeiro obstáculo, na primeira pedra, desanimam, saem do caminho, não perseveram, porque não tem raiz, né? Não aprofundou nesse conhecimento espiritual. Então, esse solo pedregoso representa essas pessoas, né? A gente já começa... E esse solo espinhoso? O solo é bom, porque o espinheiro é uma planta, nasceu ali, então é capaz de nascer. Então, essa pessoa, ela sabe ouvir a mensagem. Ela tem condição espiritual de compreender, de entender a mensagem que Jesus espalhou por ali. Mas o que acontece com essa planta? Ela sufoca. Né? E essa pessoa é sufocada pela sedução, pelas paixões do mundo, pelos interesses inferiores. Né?
quantas, né? Quantas vezes? Vamos lá no jazz. Antes do jazz era de sexta-feira. Né? Pô, sexta-feira é dia da gente ficar em casa, de sair com os amigos. Poxa vida. Não, vamos mudar para segunda-feira. Ah, segunda-feira, primeiro dia, né, da semana, muito cansativo. Não, mas agora a gente tem de domingo também. Tragam as crianças. Sem julgamento, né? Porque não é porque vem no centro, porque que faz o bem, que é uma pessoa boa. Mas a gente sempre tem uma desculpa para a gente fazer o bem, para fazer a caridade. A gente sempre tem uma desculpa para ir lá, a gente, né, essas pessoas que têm o solo espinhoso. Né, não quero generalizar aqui, mas o solo espinhoso representa essas pessoas que sempre tem uma desculpa para não fazer o bem para o próximo, para não ir lá fazer a caridade. E as paixões, os interesses inferiores, que às vezes não é fazer o mal, não é que a pessoa deixou de vir no centro, deixou de fazer caridade porque vai ali fazer o mal, vai ali assaltar o banco, não, vai, sei lá, beber uma cerveja com os amigos, não sei. Mas, né, essas paixões, esses interesses, essas atividades inferiores sufocam a gente. Não permite que a gente pratique o bem. Então, apesar de compreender os ensinamentos, estão muito ocupadas com a vida material e acabam sendo sufocadas. Isso não produz. Então, conhecem, entendem, mas não produz, não colocam em prática. Estão muito ocupadas com outras coisas que sufocam e trazem para trás. E o último é o solo bom. É o solo bom, é o solo produtivo. Então, veja, a semente é a mesma, a semente é boa. Em todos esses solos. O solo que vai definir que somos nós. Como essa planta vai crescer. Esse solo representa as pessoas que ouvem, compreendem essa mensagem que Jesus estava passando. Ele é um adepto sincero. Ele segue Jesus. É um verdadeiro cristão. E os ensinamentos de Jesus, eles dão frutos diferentes. Em alguns casos, né, como falou aqui na parábola, em alguns casos dão 100, nos outros 60, nos outros 30. Cada um é diferente, cada um está num nível de desenvolvimento espiritual diferente. Cada um floresce de maneira diferente. Mas o importante é produzir. É importante que a semente que foi plantada nesse solo produza. E a Deus incumbe qual o papel? De dar sol, de dar chuva, os nutrientes, né, de corrigir. Essa é a confiança. Isso representa a confiança que a gente tem em Deus. A gente recebe a mensagem, a gente pratica, segue as leis divinas, porque a gente crê no maior. Porque a gente tem essa fé. Porque a gente acredita que o futuro melhor nos espera. Agora, né? A reflexão. Que tipo de solo é a sua alma? Que tipo de solo somos nós? E essa passagem, essa parábola, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre sede perfeitos. E ele fala, né, como que a gente está aproveitando a mensagem de Deus, como que a gente está aproveitando essa sementinha que Jesus espalhou no nosso campo. E nesse capítulo, eu gosto muito desse capítulo, ele fala sobre o homem de bem. E o homem de bem é um homem perfeito? Não. Mas ele se esforça. Ele se esforça para chegar à perfeição. Ele se esforça para praticar a lei de justiça, amor e caridade. Ele tem consciência dos seus erros. Ele sabe que a caminhada ainda é difícil. Mas ele persevera. Ele continua lutando. Ele continua no caminho reto. Então esse é o bom solo. E ele ainda fala sobre os bons espíritas. Quem são os bons espíritas?
são os homens de bem. Homem de bem precisa ser espírita? Não, de maneira alguma. A gente conhece muitas pessoas boas, muito boas, que não são espíritas. Mas um bom espírita devia ser um homem de bem, principalmente porque conhecem, né, as leis. Tem isso aqui, né? Tem o Evangelho, tem tanta literatura, tem tanto conhecimento. Então, ele deveria, sim, ser um homem de bem. Então, a parábola do semeador está nesse capítulo também. E a Kardec discorre um pouquinho sobre ela. Agora, falar um pouquinho sobre a parábola do trigo e do joio. Então, o trigo e o joio, eles se assemelham muito quando eles começam a brotar. E logo, quando começa a brotar, não tem muita diferença. Mas quando as espigas começam a aparecer, eles se diferenciam muito. E mais, né? O joio é uma erva daninha. O trigo não, né? A gente usa para fazer um monte de coisa. Então, o joio é perigoso e o trigo não. O trigo é bom. Então, aqui ele vem falar sobre a semente, sobre o semeador, né? Sobre a parábola do semeador, a gente falou da semente do bem, da semente que foi plantada e dos tipos de solo. Aqui ele vem falar sobre a característica do semeador. Quem que semeou o joio? Quem que semeou o trigo? Então, quem que semeou o joio? Deixa eu ler aqui a passagem, a parábola, senão não faz sentido. Também está em Mateus, logo depois da parábola do semeador. Outra parábola propôs-lhe, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o reino de Deus, a gente sabe que não é um lugar físico, né? É onde a gente vai chegar, na perfeição, na felicidade. É o desenvolvimento espiritual. Então, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Então, antes de aparecer o fruto, não tinha identificado que tinha o joio ali no meio do trigo. Aproximando-se os servos do senhor da casa, o senhor da casa que representa Jesus, disseram-se ele: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: o homem inimigo fez isso. Os servos me disseram: sendo assim, queres que, após sair, os recolhamos? É interessante que Haroldo fixa muito nessa parte. Por que os servos falaram para Jesus, né, ou pro Senhor, para recolher o joio só depois que ele virasse as costas e for embora? E provavelmente ia vir a tropa de elite para recolher aquele joio. Ele usa esse termo mesmo. Ia trazer o capitão Nascimento para recolher aquele joio. Não é isso que Jesus quer, né? Ele, porém, disse: não. Para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhi primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni-no no celeiro. Então vai ter a hora certa, né, de ser julgado. Não somos nós que deveremos, né, arrancar, lutar e né, arrancar o joio. Então quem semeou o joio, né? Não foi Jesus, né? Obviamente foi aquele inimigo, a pessoa inferior. E aí a semelhança e a diferença entre o joio e o trigo. Então a semelhança é que eles são muito parecidos. Eles estão falaram sobre, foram plantados, né, por pessoas diferentes, né? Um foi plantado por Jesus, o trigo, que é a verdade, e o joio foi plantado por aquele que não quer que a palavra de Cristo seja espalhada.
Então, apesar deles serem parecidos, eles produzem coisas diferentes. E aí vem também a semelhança e a diferença entre as parábolas. Ambas falam sobre a lavoura, sobre a agricultura, mas uma fala sobre o semeador, no caso da parábola do joio, né? Do joio e do trigo. Que tipo de semeador foi aquele que plantou o joio e que tipo de semeador foi aquele que plantou o trigo? Enquanto a parábola do semeador fala do solo, fala da gente, de como que a gente está tratando o solo e como que a gente está recebendo a semente. Nesse caso, né, do joio e do trigo, o solo está ali para receber a semente, o solo está bom, mas talvez a semente que está vindo não seja tão boa. Então, essa luta do bem e do mal que ainda existe no nosso planeta, infelizmente. E crescer junto, quando Cristo fala, não arranque o joio, o que ele está querendo dizer é a tolerância. Dá tempo para aquele aprendiz, para que ele cresça e aprenda a lição, não arranque. Ele tolera o erro e ele acompanha o processo, na esperança de que aquele joio se transforme no trigo, na esperança de que aquela pessoa que recebeu a mensagem, que recebeu aquela sementinha, se transforme de tempo para que ela cresça também, né? Então a gente não pode assumir esse papel de acabar com o joio. E no Emmanuel fala, né, o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimista do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então ainda tem esperança de que aquela semente que foi plantada seja eliminada, que aquela pessoa se transforme numa boa pessoa, né, a partir do exemplo do próximo, a partir do conhecimento que vai adquirindo. E aí, para encerrar, a gente vai terminar com a palestra, não, né, com a parábola do grão de mostarda, que fala assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, a sementinha é desse tamanho, minúscula, mas ela se transforma numa belíssima árvore, grande, onde os pássaros podem aninhar-se, né, que ter seus ninhos. E o que representa esse grão de mostarda, né? Como que a menor das sementes pode se tornar a maior das árvores? O que essa semente pequenininha representa? É a menor dos ensinamentos de Jesus. Por menor que o ensinamento seja, né? A partir do momento que começa a crescer, ele pode se transformar numa árvore enorme, que dê bons frutos. Não importa, por menor que a semente seja, sempre vai florescer. Mas claro que esse florescimento depende de bom solo, de cuidados, de perseverança. Se tudo isso não acontecer, que a evolução do espírito ele leva tempo. Então a sementinha vai levar tempo até se transformar naquela árvore bonita. Do mesmo modo, nossa evolução espiritual. A evolução do espírito ele leva tempo. Exige perseverança, exige cuidados, exige disciplina, exige trabalho. E é isso, né, que representa. Então, esse reino de Deus, né, essa evolução espiritual é a semente que, quando cultivada e cuidada, né, se transformará em algo grandioso, gerando bons frutos. E aí, por menor que seja o ensinamento, vai gerar frutos. Por menor que seja esse ensinamento que a gente absorve dentro de nós, ou que a gente cultive dentro de nós, ele inevitavelmente vai crescer dentro de nós.
E a gente sempre ouve essa frase, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a lei de ação e reação. É a frase conhecida, né? Que a gente tem nela, a gente colhe. Então, o que quer dizer, né? A semeadura é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. A minha sementinha pode ser de joio, pode ser de trigo, mas a colheita é obrigatória. Não adianta eu ter uma semente de maçã e querer depois colher laranja. Então, a gente tem o quê? O nosso livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio? É a liberdade de escolhas que a gente tem, de tomar decisões. A gente tem. A gente pode escolher o tipo de semente que a gente vai plantar no nosso solo. E aí, o que acontece? A gente vai colher essas sementes. Aqui na mensagem que a Andressa leu, fala, né, sobre a sua generosidade chamará a bondade alheia seu socorro. A gente plantou generosidade, a gente vai colher um dia. Na sua simplicidade solucionará problemas de muita gente. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Então, o que a gente está semeando? O que a gente está plantando no nosso caminho? Como que está o nosso solo para receber a semente do bem também? Então, a gente tem várias coisas, né? A gente tem que cuidar do nosso solo. A gente tem que ter uma sementinha boa para poder gerar bons frutos. Talvez a gente não vai gerar 100, mas se a gente gerar 30, já tá bom, que o importante é produzir. E o importante é a gente sempre estar semeando. Tudo bem. E quais seriam essas boas sementes? É a generosidade que a gente tem com o próximo, é um sorriso, é uma caridade que a gente faz com o irmão que está precisando, é um telefonema. São essas pequenininhas sementes que vão gerar essa árvore tão grande, tão frondosa. E aqui um pouco sobre a bibliografia, foi baseada nessa passagem da Agenda Cristã, capítulo 21. Novo Testamento, que eu peguei as parábolas. Vinha de Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6 Perfeitos. Vinha de Luz, onde Emmanuel fala sobre o joio, né? Por que o joio não foi arrancado? É pra gente, Deus confia de que vai crescer. E palestra de Haroldo Dutra Dias, ele fala muito sobre essas parábolas, né, do semeador, da semente. Então é isso, gente.